mais rápido do que uma bala, mais possante do que uma locomotiva, capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo. Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. O Super-Homem! Vamos comemorar os 80 anos desse importante personagem da cultura pop, no Super Tribo de hoje. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? A gente vai inaugurar um quadro aqui no Super Tribo chamado Conselho Tribal, em que a gente vai falar sobre determinado assunto, a gente vai fazer um debate sobre um assunto ligado à cultura pop. E para inaugurar o Conselho Tribal, convidei um amigo meu, né, de longa data, o professor, historiador, né, doutor em História, Juliano Dias, que além de entender muito da história em geral, ele é ficcionado pelo último sobrevivente de Krypton. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, é um prazer estar aqui, César. Muito obrigado pelo convite. Amigo. De fato, embora seja um apaixonado por história, também sou um apaixonado pelo Superman. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre ele, inclusive sobre algumas ideias divergentes. Super-Homem, cara. Superman. Ai, meu Deus. Cresci afetivamente com o Super-Homem. Agora essa medida da Warner, mas sou um combatente, vou permanecer com o Super-Homem aí. Isso não tira o mérito de forma alguma, é algo que a gente vê se espalhando nos últimos tempos, coisa norte-americana mesmo, de tentar uniformizar, né? A gente viu isso com a Tinkerbell lá, a Fada Sininho. Embora ainda mantenha nessa memória afetiva nossa, a gente acaba se adaptando, se acostumando com a mídia, que coloca sempre o título lá em inglês, mas a grande característica do herói permanece a mesma. Vamos permanecer no Super-Homem. Brincadeira. Juliano, é o seguinte, a grande questão hoje dos fãs do Super-Homem, como eu, como você, inclusive o Super Tribo, as cores do logo são baseadas no Super-Homem, né? Apesar de eu gostar tanto da Marvel quanto da DC, eu não tenho essa preferência, né? Mas é em homenagem ao Super-Homem, que foi o primeiro super-herói, né, de todos. Ele inaugurou tudo isso aqui, essa questão do super-herói, da cultura pop. A ideia do programa é por que hoje em dia é tão difícil, né, as pessoas comprarem a ideia do Super-Homem. Mas aí a gente vai discutindo sobre essa questão, mas assim, vamos falar do início, né? Vamos falar de toda a trajetória do Super-Homem até aqui. Vamos falar aí dos dois criadores, né, do Jerry Siegel e do Joe Shuster, né? Jovens, na década de 30, judeus, de origem, portanto, daquele momento de migração, né? A gente pensa, principalmente na origem do Superman, como aquele migrante judaico. O famoso judeu da diáspora. Inclusive, se você pegar as primeiras revistas do Superman, o alter ego, o Clark Kent, ele utiliza um chapéu de feltro, símbolo típico de qualquer judeu que estava em fuga ali, tentando uma vida nova na terra das oportunidades, que era os Estados Unidos. E interessante que talvez muitos fãs não sabem, né? O Super-Homem ele não nasceu de imediato, assim, né? A primeira menção ao Super-Homem veio de uma fanzine, né? Que eles fizeram e que não tinha nada a ver, né, com o personagem em si, né? Na verdade, tem mais a ver com o que viria a ser o Lex Luthor depois, né? Com certeza. Quando se pensa naquela primeira história, que é um conto, né, o reino do Superman, é muito mais o vilão do que um herói. É muito interessante você pensar que, a princípio, não teve sucesso. Não fez sucesso isso dentro de uma revista de ficção científica. Só depois que o personagem seria reformulado e essas características que a gente vê no reino do Superman seriam passadas para o Lex Luthor posteriormente. E o interessante, Juliana, é que depois que o Siegel e o Shuster, eles elaboraram o Super-Homem, foi recusado, né, cara? Foi. Assim, o pessoal olhava aquilo, mas não tem apelo comercial. E me parece, eu vi um documentário muito interessante
em que dois editores, né, viram aquele jogado, vamos publicar isso aí, né, e vamos ver o que vira, né? Mal sabiam eles que estão inaugurando um novo gênero, né? Não é uma coisa exclusiva do Superman. Se a gente for pensar, vários fatos na própria história foram desprezados primeiramente e só depois tiveram reconhecimento. Se a gente pensar quantas vezes os Beatles bateram de porta em porta aí para conseguir gravar alguma coisa. Quando saiu o primeiro Star Wars, também foi uma crítica violenta em cima, como se fosse algo passageiro e faz parte da cultura pop dos dias de hoje. O Superman também passou por isso. Começa como sendo renegado, mais tarde seria vendido a dinheiro de banana, os direitos que, por sua vez, se estendem até com os descendentes dos criadores, né? Que inclusive explica muita coisa em Smallville, por exemplo, a série, que os caras protelaram vestir o uniforme até o último episódio. Sim. Por questão de lutas de direitos autorais. Porque lá atrás foi vendido a título de ninharia mesmo, sem valor nenhum, não houve o reconhecimento. Posteriormente que você vai ter esse reconhecimento do personagem. Inclusive o Neil Adams, que vai lutar muito para que o Siegel, né, tenha os direitos, né, do Super-Homem. O Neil Adams, para quem não sabe, o tribal que está em casa vendo a gente, ele vai ser responsável pela reformulação do Batman nos quadrinhos dos anos 70, é um quadrinista muito famoso. Mas enfim, Juliano, eles conseguiram elaborar o Super-Homem, mas ele é bem diferente desse Super-Homem que a gente está acostumado, né? Em relação aos poderes, até a paternidade, né? A questão do calção em cima do uniforme vem dos homens fortes, né? Exato. Do circo, né? Circo. Que eles usavam aquelas roupas. Tem um outro herói na época também que nasce, que é o Fantasma, né? Ele é o primeiro a ter ali uma sunguinha listrada, amarela e preta. E era muito, muito baseado naqueles homens fortes do circo, faziam sucesso na época. E isso é incorporado, a famosa cueca para fora da calça aí, que depois tentaram tirar, a meu ver, numa nova textura para os dias de hoje, mas não necessariamente, né? É uma questão de herança histórica daquela época. Os poderes limitados, não voava. Na verdade, ele corria, saltava e era vulnerável, né? Mais rápido que uma locomotiva, suportava balas, pulava prédios. Se a gente for olhar, a visão que a gente tem do Superman hoje é quase que uma síntese entre aquele primeiro momento que os poderes eram muito limitados, depois na Era de Prata que eram muito fortes. Hoje a gente tem meio que um meio termo ali, em cima do que é esse personagem. Mas a princípio ele ainda até o porquê dele existir, os seus valores também mudou com o tempo. Com certeza. No começo ele ainda é muito ligado àquela ideia do lutar pelos fracos e oprimidos. Ainda não havia essa história do modo de vida americano. Né? E isso tem a ver com a questão judaica dos autores, de lutar pelos fracos e oprimidos, ou você acha que não tem nada a ver? Eu penso que sim, porque você tem essa ideia de ser aquele que traz a justiça em si, de ser aquele Messias libertador. Isso é algo que já está presente no Antigo Testamento, né? Então faz parte daquela moral judaica, faz parte depois daquela moral cristã que seria também desenvolvida no personagem. E o filme, né, de 78 tem muito. O filme é o auge desse messianismo, né? A meu ver, ali é o auge do messianismo cristão, que seria ter depois tentado uma emulação no filme de 2006 ali. Um Superman Messias, não só judeu, mas um Superman Messias cristão. Pro tribal que ama o Super-Homem como a gente, ou Superman, como ele prefere chamar, né? Mas tudo bem. Vamos de década em década aí pra gente poder situar a evolução do personagem. A década de 30, quando ele nasceu, a depressão, né, cara? Então, isso é muito legal, porque ele vai incorporar para si não só as cores da bandeira norte-americana, lembrando que também estão partes dela na bandeira do Canadá, da onde vem parte desses criadores, e na medida em que o Superman ele vai ganhando notoriedade, aí a gente tem que pensar no seguinte: a Action Comics número 1 é de 38, sim, né, daí 80 anos esse ano. No ano seguinte sai Superman, número 1, e esse tipo de quadrinho ele vai ser muito utilizado na Segunda Guerra Mundial. Fazia parte da
cultura das tropas norte-americanas receberem quadrinhos. Quadrinhos, né? Coisa que é muito bem explorada pela Marvel também com o Capitão América. Sim. Jack Kirby, inclusive, né? Exato. Serviu. Exatamente. Era um tipo de entretenimento barato. O que os quadrinhos do Superman eles vão ser? Eles vão ser, de uma certa forma, uma tentativa de elevar o moral norte-americano. Os Estados Unidos, que está num processo de recuperação econômica desde a crise de 29, a administração do presidente Roosevelt, aquela tentativa de reerguer o país com o New Deal, que chega justamente naquele momento dos anos 30, com a criação do Superman, e posteriormente lá na Segunda Guerra Mundial, onde o cara parece, de fato, tentando elevar a moral da tropa. Não é à toa que na Segunda Guerra a gente vai ter quadrinhos do Superman socando o Hitler. Tem quadrinhos, Juliano, interessantes, e ele, com o Hitler, se eu não me engano, com um soldado nazista e com um soldado japonês, assim, ó. Sim. Né? Enfrentando os caras, dando uns tapas, assim como o Capitão América, o Namor, na Marvel, eles também faziam, né? É muito interessante isso porque a história hoje a gente pode achar até um pouco tosca, mas para a época era muito interessante que ela se passa com dois grupos de duendes. E aí um grupo de duende apoia o Hitler, aí o Superman vai atrás de outro grupo para poder lutar contra. Cristo. É um personagem, querendo ou não, tentando elevar a moral do povo norte-americano, mas ainda não está pronto. Aquela ideia de lutar pelo modo de vida norte-americano. Isso ainda não foi construído. Não havia ainda os meios de comunicação como tem hoje, né? A televisão não existia, o rádio é a principal fonte de comunicação, então os quadrinhos ganhavam muito força por conta disso, né? Uma forma de divulgação. Então, o rádio teve uma importância, né? Como você havia comentado comigo horas antes do programa aqui. Então, o rádio é a origem de grande parte dos poderes que o Superman tem. Né? Como você bem colocou, no começo ele não tinha todas essas coisas que nós estamos acostumados a ver nele. Então a gente sabe, por exemplo, a ideia do voo, né? Ela aparece dentro do rádio. Antes o Superman ele só saltava de prédios. Agora você tem um personagem que voa. E isso é feito com recurso de áudio. Né? Você ouve aquele barulho e aí você pode dizer, é um pássaro, é um avião? Não. Essa chamada é genial. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Superman. E outros recursos também por necessidade, como por exemplo a própria Kryptonita. Ela é desenvolvida no rádio a princípio como recurso pro locutor que fazia a voz do Superman poder descansar um pouco. Mas o interessante é que a Kryptonita uma, né? A princípio é uma. Depois, né? na Era de Prata dos quadrinhos, os caras vão criar trocentas Kryptonitas nascem aí. Ali. Eu penso na Era de Prata como aquele momento de teste. Né? Você vai... Era de Prata é muito maluca. Testando isso, testando aquilo, testando não sei o quê. Aquilo que, vamos dizer assim, que foi mais aceito pelo público permaneceu. E certos poderes como lemente, ter poder de hipnose, isso tudo foi caindo no esquecimento e o personagem ele não foi adiante com isso. A gente vai falar desses poderes da Era de Prata lá nos anos 60, que eles estão no auge, né? Vamos terminar a década de 40 aí, falando da participação dele na guerra, né? Que você já concluiu. Agora, quando os Estados Unidos saem vencedores, né? Junto com os aliados da 45, o mundo vai conhecer um momento de prosperidade nos anos 50, né? Prosperidade econômica. Será que talvez aí sim o Super-Homem começa a incorporar aí os valores da American Way of Life? Então, se a gente for pensar no American Way of Life, ele está nos anos 20, né? Sim. Inclusive, alguns historiadores defendem que devido a esse consumismo é que nós temos a crise de 29. Há divergências, mas ainda é consenso. Nos anos 50, há uma tentativa de retomada desse padrão norte-americano e é aí que a gente tem que voltar no rádio um pouquinho. Foi no rádio, pela primeira vez, que o modo de vida norte-americano ele é apresentado. Se a gente for pensar ali pelos anos 30, mesmo na ascensão de todos os regimes totalitários, o rádio foi muito importante. Né? Você vê isso no nosso país com Vargas, você vê isso nos discursos de Hitler lá na Alemanha. E aí você chega nos anos 40, em que o Superman ele tá no rádio, começa a haver uma propaganda também do estilo norte-americano. Só depois, quando vai para a televisão, que isso fica mais notório. Com o George Reeves. Com George Reeves. Aí sim, aí é muito claro, a chamada é muito clara, né? Porque antes era
aquele que luta pela verdade, justiça, para proteger os fracos, né? E agora aparece lá aquele que luta pela verdade, justiça e o modo americano. E aí você tem aquela apresentação clássica do George Reeves com a mão E uma bandeira. E a bandeira norte-americana atrás. no fundo. Ali é muito claro, se definiu o que é o personagem em como aquele que tá ali para defender o que os Estados Unidos pensam. Isso é Muito interessante também o modo como ele é usado até para fazer comerciais de cereais. sim, De ensinar as crianças a se comportar, como se fosse um modelo de comportamento. isso é muito legal porque ocorre tanto com o Superman como depois iria ocorrer com o Batman dos anos 60, né? Ambos vão ali para poder ensinar crianças como por exemplo, atravessar a rua. Ah, sim. Olhar para um lado, olhar para o outro, tal. Você tem o George Reeves em festas infantis. E claro, há uma exploração comercial dessa imagem com patrocínios, onde ele vai fazer propaganda de cereal. Isso é Como notório. Clark Kent, como Super-Homem, como... Aparece a todo momento, né? É essa ideia, de fato, de se instrumentalizar essa imagem do personagem, porque o público dele é muito infantil. Até o George Reeves, ele tem uma história muito interessante, que inclusive está retratado num filme, cujo quem interpreta o George Reeves é o Ben Affleck. Ben Affleck. Então, se você quiser assistir o Batman vestido de Superman, você tem que assistir Hollywoodland. A história do George Reeves ali, que termina tragicamente, ele morre de uma forma, até hoje, que levanta suspeitas. O consenso é que ele se suicidou, mas há suspeitas de assassinato. Inclusive, seria a origem de uma possível maldição para o Superman. Né? Sim. A Personagens, famosa né? história de que quem faz esse tipo de personagem não vai pra frente. Por quê? George Reeves ele começou com uma participação num filme famoso que era E o Vento Levou. E depois ele entrou no personagem Superman e não conseguiu ficou estagnado a mais nada. carreira, né? Se você pensar no Christopher Reeve dos anos 70, ele vai passar por um processo semelhante. Ele começa como desconhecido, era um ator shakespeariano quase, de teatro. Ele vai pra indústria de Hollywood para fazer o Superman e depois ele não engata mais filme nenhum de grande relevância. E nos anos 50, nos quadrinhos começam a aparecer, Juliano, alguns personagens aí vitais para a mitologia do Homem de Aço. Né? Enquanto o seriado estava bombando na televisão, nos quadrinhos ele estava enfrentando robôs, ficção científica, as kryptonitas já começaram a brotar e apareceu Supergirl, Super Pets, cara. Aparece Super Krypton, cara. Pets. Super Pets. Aí o último filho de Krypton já não é o último filho, né? Começa a aparecer um tanto de gente. Explica pro tribal aí, os Super Pets, quem são? Você tá lembrado? Bom, a gente tem... O principal deles é o Krypton, É o Krypton. O Supercão. Até é muito interessante porque recentemente você acha aí em alguns canais passando Uns desenhos sobre, né? só desses pets. Então você tem o cachorro do Superman, tem o cachorro do Batman. Do Batman. Se não me engano, acho que o cavalo é Cometa, na tradução. Se não tiver enganado, é isso mesmo. É o gato, o Raiado. Raiado. E o macaco, eu não me lembro agora. E você tem uma iguana do Lex Luthor, que é a grande vilã. Meu Jesus Cristo. Assim, a era... O Bizarro aparece nessa época também. Acho que aparece o Bizarro, o Brainiac, se eu não me engano. O Brainiac seria muito explorado depois, principalmente nos anos 70, ali com o desenho dos Super Amigos, né? Um personagem clássico, mas enfim, vai surgindo uma série de novos personagens de poderes, né? Que até então são testes. Tem uma capa fantástica de um quadrinho que ele tá comendo não sei quantos hambúrgueres ele tem que comer rapidamente. Ele tem uma super digestão, deve ser. Super digestão, super estômago, né? Não sofre nada com o que come. Começam a ver a visão telescópica, a visão Então, até raio-x, a visão microscópica. Tem uma pergunta que eles tentam responder nessa época. Como é que as pessoas olham para o Superman, olham para o Clark e não reconhecem que ele é o Clark? Várias vezes tentaram fazer quadrinhos para justificar. E uma das respostas da época é o poder de hipnose que ele tem. Né? Então não é só o óculos que ele usa, não é só o chapéu, não é só ele curvar um pouco os ombros, mas ele faria um processo de hipnose contra os outros para ninguém reconhecer que o Clark Kent é o Superman. E isso eu penso que pode dar até um pouco de caminho para a gente seguir para tentar responder aquela pergunta que você fez no começo, não respondendo de imediato. Por que a geração de hoje não olha para o Superman como sendo aquilo que nós, por exemplo, crescemos com uma memória afetiva muito grande? Há uma certa pureza, talvez até uma certa inocência
exagerada nesse personagem e no entorno dele, que já não condiz muito com os dias de hoje. Só pra gente pensar no começo dessa discussão, né? Dessa discussão. E nos anos 60 tem o filme, né, o desenho da Filmation, né, que aparece muito baseado nas histórias dos anos 60 e nos anos 50, que já leva ele para televisão numa outro tipo de animação, apesar dos irmãos Fleischer terem feito nos anos 40, né? Se você for assistir com os olhos de hoje, você fala, nossa, que coisa mal feita. Mas para a época era revolucionário. Tinha efeitos baseados em movimentos, né? E você tem uma coisa colorida. O design de Metrópolis, por exemplo, seria muito aproveitado em séries que a gente vê até recentemente, nos anos 90, por exemplo, ou mesmo aquelas que seriam utilizadas para as animações do Batman. Gotham é muito inspirada naquela dos Indústrias. Sim. A série de 92. Exato, né? e é muito legal ver isso. Ali também você tem ainda muito forte aquela luta contra vilões da ficção científica. Ali você ainda tem cientistas malucos. Como o próprio Luthor, robôs, né? O Luthor se comporta como um cientista. Exato, o Luthor ele só vai mudar mesmo como grande empresário corrupto mais próximo da nossa realidade depois da reformulação na Era de Bronze. A princípio ele é o cientista maluco. Inclusive nesse desenho tem toda uma história com o Superboy, não sei se você se recorda disso. Sim, que faz perder os cabelos, exatamente. Né? Por que o Lex Luthor se volta contra o Superman? E aí você porque tem ele fica careca. Ele fica careca. Ele fica careca por causa da vinda do Superman na Terra, por causa da Kryptonita. Você matou meus pais? Não. Você destruiu meu planeta? Não. Eu fiquei careca, por isso que eu te odeio. É uma coisa assustadora. Embora, aí dando um pouco de pensamento pessoal meu, né? Por que um cara chegando na casa dos 40 ainda gosta de Superman? Eu cresci com Superman nos anos 80, com aquela memória afetiva do Christopher Reeve. Aí depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai estudando história, vai estudando filosofia, vai estudando aqui e acolá. E eu comecei a entender o Superman sob o ponto de vista filosófico. E ele é muito interessante porque você pode fazer várias discussões em cima disso, do porquê que o Superman age de tal forma, tal. E aí você tem trabalhos acadêmicos, principalmente vindo dos Estados Unidos hoje, tentando demonstrar por que o Lex Luthor odeia o Superman. E não é só por causa do cabelo, né? Não. E aí você evidente que não. Você tem uma história fantástica. Por exemplo, você vai ler Grandes Astros. Sim. Em que o Lex tem a possibilidade de ter todos os poderes do Super. Ele começa a enxergar o mundo como o Superman enxerga. E no fundo o que o Lex Luthor tem é inveja. Né? É um pecado capital. Ele queria ser o Superman. O Superman é um grande empecilho para todas as realizações que ele diz que teria na Terra, que ele iria curar o câncer, que ele iria... E aí ele enxerga o Superman como alguém que é um empecilho para a realização disso, mas no fundo o que ele tem é inveja, ele gostaria de ser o Superman. Juliano, por falar em pureza, você estava dizendo da pureza do personagem e do mundo dele, né? É um mundo mais... Apesar dos poderes dele serem complexos, dos vilões, é simples, né? É bem maniqueísta, bem e mal, né? Sim. A questão da pureza. Vamos falar do filme de 78. A meu ver, ele pega todos esses elementos, condensa todos os elementos da bondade, do fim dos fracos e oprimidos, a questão. Vamos falar do filme de 78, que para mim é, sem dúvida, uma definição clássica e máxima do super-homem, né? Que, aliás, depois eu quero expor, a minha tese sobre esse filme, sobre o personagem. Certo. Bom, eu entendo o filme de 78 a partir da história de Jesus Cristo. Para mim é o messianismo no máximo. A própria fala do Marlon Brando. Né? Estou te enviando. Eu te envio, né? Eles precisam apenas de alguém para guiá-los. Né? E aí você tem justamente um pai celestial enviando seu único filho, né? Para vir para a Terra. E aí é muito interessante como é que o filme ele processa que você tem o Clark descobrindo na adolescência quem ele é, ele encontra o cristal, vai criar a fortaleza da solidão e ele vai aprender a ser todo o potencial dele dentro da fortaleza. Ele só inicia a vida pública aos 30 anos como Jesus. É interessante o elenco desse filme. O Marlon Brando, que aliás tem uma passagem muito interessante. O Marlon Brando, ele não queria, no princípio, fazer o papel. O Richard Donner tentou conversar, ele falou assim, faz o seguinte, coloca um cristal ali e eu dublo.
Aí ele fala assim, mas como? Ah, ninguém sabe como um kryptoniano parece de verdade? Isso é impagável essa passagem. Não, e assim, eu cresci com aquela figura do Marlon Brando, achando maravilhoso. Depois de velho, você vai descobrir que o desleixo dele era tanto que a fala mais emblemática dele, ele sequer decorou o roteiro. Ele leu. Então aquela fala que ele está preparando o filho, colocando os cristais naquela que seria ali a nave dele, ele está falando com o filho, ele está lendo pausadamente, de uma forma brilhante, diga-se de passagem, mas ele está lendo. O cara, ele tinha um certo desleixo por isso. Diferente do pai terrestre, colocaram o Glenn Ford, exato, que é outro monstro aí da do cinema, época, do ícone ali, norte-americano na época. Sim. E assim, eu penso que o filme ele é muito bem resolvido nessa dinâmica pai kryptoniano, pai terrestre, coisa que eu acho que com todo o respeito ao Zack Snyder, que eu gosto muito, eu acho que nos últimos filmes isso não ficou tão bem resolvido. Mas ali no filme de 78 está muito claro como que há uma dinâmica entre os dois. Aquela ideia de devo intervir, não devo intervir. Devo usar meus poderes para ganhar um jogo lá de futebol? A grande questão ética por trás de todas as ações do Superman, né? Você olhar para o mundo como um mundo feito de papel. Como é que eu posso agir nesse mundo sem destruí-lo? Ou então, que tipo de ação que eu posso fazer sem tirar a liberdade alheia? Isso para mim é muito claro no filme. Embora você possa hoje, em 2018, olhar para aquele filme como datado, olhar para aquele final não é spoiler, né? Já passou muitos anos, mas se olhar para aquele final dele querer voltar na Terra, girar a Terra em sentido oposto para poder voltar o tempo e salvar a Lois, você pode falar, nossa, é um poder da Era de Prata isso ainda, né? Com certeza. Mas você olha para ele tomando uma decisão, eu vou intervir por causa disso. Ele aceita intervir na história humana. Aí naquele último momento, os valores morais que ele aprendeu com o pai terrestre vence os valores kryptonianos. Ele se sobrepõe, ele supera aquela coisa alienígena e ele se torna humano. Humano, demasiadamente humano. Aí que tá, a meu ver, a grande sacada desse filme. O Super-Homem, ele tem os poderes, se ele quisesse, quando ele invadiu o covil do Luthor, ele poderia simplesmente acabar com o Luthor. Mas aí que tá, se imagina você, eu converso com vários amigos meus, você com um poder quase divino, o poder do Super-Homem. Dificilmente você escaparia das tentações de fazer alguma coisa equivocada. A nobreza do personagem tá, ele poderia fazer várias coisas, mas ele não faz. Ele poderia namorar ou ter relacionamento com a mulher mais linda, maravilhosa do mundo. Ele pega uma mulher comum, que até a descrição da Lois Lane, ela não é uma mulher exuberante. Tanto que a própria atriz, a Margot Kidder, ela é bonita, mas ela não é uma mulher exuberante. Ela é uma mulher muito inteligente, muito sagaz, determinada. É isso que encanta ele. Eu acho muito legal esse filme. Essa abordagem de ele poderia fazer um monte de coisas que nós queríamos tentação, mas a moral é muito grande. Mas o paralelo com o cristianismo, né? O cristianismo professa que Jesus Cristo é Deus, né? Só que ele se faz homem. O cristianismo chama isso em grego de kenosis agapika, rebaixamento por amor. Você tem um cara super poderoso que poderia fazer uma ditadura lá, General Zod, né? Porque o Zod vai ser esse oposto, olha, né? Nós somos uma raça superior, nós podemos impor aqui, todos têm que nos obedecer. Ele abre mão constantemente de seus poderes para manter a liberdade humana e ficar entre nós. E isso é uma coisa que eu penso que a geração de hoje tem muita dificuldade em aceitar. Faz muito mais sentido aquilo que está em Game of Thrones, aquilo que está em GTA, seja a série, seja o jogo. Que não é uma crítica, uma observação, né? De forma alguma, porque sou fã de Game of Thrones pra caramba, né? Mas eu falo assim, pros dias de hoje, não faz sentido essa pureza desse personagem. Esse cara que abre mão de ser todo o potencial que ele tem. Pra ser bom. Pra ser bom. É a grande questão filosófica das escolhas éticas. O tempo todo você tem que escolher. Então, a mente dele o tempo todo tem que estar pensando o que eu posso fazer aqui sem interferir em demasia e sem causar uma destruição gigantesca. Então, você pensa, exemplo, uma das críticas que foi feita ao filme do Zack Snyder
foi justamente isso. Ele ter matado. Porque o Zack Snyder, que eu repito, eu gosto bastante do cara, mas ele optou por fazer um personagem em construção, não um personagem pronto. Quando você pega o filme de 78, o Superman tá pronto depois que ele sai da Fortaleza da Solidão. O filme do Snyder, não. Ele tá se construindo. Então, ele destrói Nova York e aí todas aquelas profecias que o Lex Luthor tinha no quadrinho se realizam nele. O medo que o Lex Luthor tinha é justificável. Por isso que no Batman vs Superman eles vão se enfrentar. No Dawn of Justice. É o medo, né? Então, assim, repito, aquela inocência dos anos 80... faz parte da nossa memória afetiva, com o tema do John Williams. Fantástico, né? Parece que não faz tanto sentido para os dias de hoje. A história nos quadrinhos do Frank Miller, a meu ver, né? Ele faz uma visão equivocada. É óbvio que a história é do Batman, mas ele coloca o Super-Homem como um serviçal do governo americano. Então. E nos quadrinhos, mesmo se eu já li várias vezes, eu tenho o original desse quadrinho. Na verdade, ele deixa transparecer ali, num diálogo, eu tenho medo da humanidade. Eu não os enfrento porque eu sei do potencial de destruição que eles têm, de se autodestruir. Tanto que ele salva o mundo depois que lança uma bomba nuclear. Sim. E ele, a princípio, ele tenta dialogar, igual o filme. No filme ele tenta dialogar com Bruce, me ouça, né? Sim. Ele não quer no momento. Essa visão do escoteiro muito equivocada, né? Então, essa visão do escoteiro, ela está diretamente ligada a esse papel, seja do Frank Miller, ou seja também do Alan Moore nessa época. Ambos estão tentando desconstruir aquela história de quadrinhos que as pessoas estavam... Watchmen, série clássica, maravilhosa. Que, a meu ver, nesse o Snyder acertou, show de bola. Ah, sim. Também acho. Pra mim é quadro a quadro, perfeito. Também acho. Né? Mas você olha... ali você tem uma tentativa de desconstrução do personagem. E aí até com um tom de ridicularizar o personagem. Né? Então você vê, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas, você tem marcado estereótipos. Então você pega, por exemplo, o Arqueiro Verde como extremista de esquerda, o Batman com uma tendência anarcocapitalista, né? Até meio agressivo, né? E, por fim, o Superman é retratado de uma forma como o cãozinho do governo. Né? Me incomodou muito isso. Incomoda, porque se você pega todo o histórico dele, não é assim. Né? Mas ficou a fama. Depois disso, ficou a fama. E posteriormente, se você pega a parte 2, que é muito criticada, diga-se de passagem, né? Do Cavaleiro das Trevas, há todo um porquê do Superman agir daquela forma, que é o interesse nele na cidade de Kandor, sob controle do Luthor e do Brainiac, que estão controlando o governo. Então há toda uma tentativa de justificação posterior, mas a fama de escoteiro de azul Pegou, né? Pegou. Inclusive, isso foi associado ao modo de vida norte-americano. Como se ele fosse um defensor extremo de qualquer ação nesse sentido. Tanto é que a gente tem reformulações aí tentando aproximar o Superman daquele dos anos 30. Eu, particularmente, não curto muito dos 952 em diante e tal. Não, também não. Mas eles ainda tentaram, por exemplo... meio mal encarado, né? Muito... Mas ainda tentaram falar, assim, do Superman olhando para os pobres e oprimidos. Ou então, colocando o Superman... Paz na Terra. A Paz na Terra é com uma imagem ilustrativa do Alex Ross. E olhando o planeta. É lindíssimo. Aquela figura dele vindo pro Rio de Janeiro, em cima do Cristo Redentor, e se sentindo impotente por não poder fazer nada com o que acontece ali, também é um eco ali daquilo que a gente vê no final da Guerra Fria. Quando você tem a questão armamentista, quando você tem o problema do terceiro mundo. Incomoda um pouco quando as pessoas tentam fazer do gênero super-herói uma coisa realista. Porque eu acho que o gênero super-herói funciona quando você... Exatamente, quando você não tenta... Porque, vamos... Uma suposição clara. Se você fosse milionário, trilionário, o terceiro homem mais rico do mundo, você se vestiria de morcego para sair à noite. Cara. Não vai fazer isso. Se o super-homem existisse de fato, a Segunda Guerra Mundial não duraria uma semana. Exato. Então as pessoas às vezes tentam trazer, me incomoda, há limites para isso. Né? Você pensa, por exemplo, um filme que é, assim, até muito interessante, você não acha ele em todo o box do Superman, que é o Superman 4. Ah, sim. Ainda sobre
o patrocínio do Christopher Reeve. E Porque também desde Guerra Fria, né? Desde o Superman 3 você tem aquele tom de humor e tal, e você pega o Superman 4, contexto de Guerra Fria, Superman resolve intervir na corrida armamentista. Se ele quiser, ele acaba com tudo. Isso não cabe à nossa realidade. Eu te entendo, eu acho muito problemático quando você tenta trazer tudo para o mundo real. E é nesse sentido que eu penso que a Marvel soube construir muito bem os filmes. Sim. E a DC pecou, repito, eu gosto também do Christopher Nolan, mas eu acho que ele abriu precedente para aquilo que seria feito com tons que a Warner, de modo geral, não soube acertar até hoje. Vamos guardar esse assunto para um outro conselho tribal, né? Vamos ver esse promete, esse dá pano para manga. E a reformulação do John Byrne, dos anos 80? Então, ali você tem a tentativa de tirar um pouco desse excesso de poderes. Da Era de né? Prata. O início da Era de Bronze, você está tentando colocar o Superman de volta naquele... Não chega a ser os anos 30, né? Eu entendo isso como processo de síntese. Nem lá nem cá, eu entendo ele como meio termo. Né? Entre a tese e a antítese, você fica com meio termo. Alguns poderes que foram aparecendo, eles são mantidos, mas ele está mais limitado. Então, por exemplo, a animação da Hanna-Barbera, do Super Amigos. O Superman estava no espaço de boa. Tava. Conversava no espaço. Leis de física não existem, né? Na Liga da Justiça ele já tava com roupa. Que é uma herança dos anos 80, a meu ver. Né? Dessa reformulação. Um Luthor empresário, que agora é um empresário corrupto, né? Mas é um empresário. Não é mais aquele cientista louco. Um Superman que questiona sobre do porquê ele ser o Superman. A gente tem até uma história que ele vai abandonar tudo para poder casar com a Lois e ter um filho. Inclusive a Lois deixando de ser a garota em perigo para às vezes salvar ele. Exato. Né? Muitas vezes a Lois vai salvar o Super-Homem. Isso eu acho que é um mérito do filme de 2006, que tentou reproduzir. Ele tem lá as críticas em cima dele, né? Muitas. Mas você tem isso ocorrendo, né? Tem uma hora que o Super salva a Lois, de repente é ela que salva ele. Isso ocorre no filme também. Que o Kevin Spacey, apesar de todas as presepadas que ele andou aprontando aí, infelizmente... Mas ele foi um bom Luthor, né? Um bom Luthor, assim, eu acho que ele herdou, conseguiu manter aquele legado do Hackman e ainda foi mais além. O cara que... Ele consegue tanto, porque que o Luthor, tanto no Gene Hackman quanto dele, eles têm um QI acima da humanidade, eles não toleram a imbecilidade, né? Ele faz aquele olhar... Poxa vida, é bem isso. É bem o Ibermensch. Mas, inclusive, era projeto da Warner da sequência aquilo. Mas ocorreram duas coisas. O filme foi considerado sem ação e apareceu o Nolan. E a gente vê o resultado disso no Man of Steel, que foi dar todo o crédito ao Snyder, ele faz o que ele queria. E aí você tem o Superman que não está pronto e que destrói tudo que está pela frente. Um dos pontos legais nos anos 90, a meu ver, é a animação que o Bruce Timm, assim como fez com o Batman, ele trouxe para televisão. Ali eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa bem legal, que eles pegaram a reformulação dos anos 80, com alguns traços dos anos 30. Eu acho que ele Super-Homem ele bem definitivo mesmo. Ele não é um escoteirão, não. Ele é um super-herói determinado, ele vai lá, salva o mundo e vai pra casa dele. Tem um relacionamento até de competição com a Lois Lane. Eu acho que a animação show de bola, cara. E você? Eu também gosto muito. Eu penso até que ficou muito bem resolvido o que é o Superman. Reflexo esse que vai culminar depois naquelas animações da Liga, né? Sim. Onde o Superman ele é o ideal. Aquele que serve de inspiração para os outros super-heróis. E ao mesmo tempo que ele tem a postura de um líder, ele não é o bonzinho, né? Ele é combativo, ele é um super-homem determinado. Eu acho que isso que ele é bacana. Embora eu acho que assim, ele ficou até um pouco fraco frente a tudo aquilo que ele já era, ele ainda é o mais forte da liga. Isso é transparente, claro, né? E não é esse o fator de liderança dele. Não. O fator de liderança é justamente o que ele representa. Quanto a essa questão do mais forte, é muito legal porque ela é ressaltada. Tem, por exemplo, em uma linha temporal que é explorada por eles, em que todos morrem. E aí eles fazem questão de dizer que o penúltimo
a morrer foi Jon Stewart e o último foi o Superman. Isso é muito legal ver. Ele é o mais forte, embora ele não use todo o poder dele. Tem um único episódio que ele mostra realmente toda a força dele, que é numa luta contra o Darkseid. O último. Que, a meu ver, ali tá muito bem explicado quem que é o personagem, quem que é o inimigo dele. Né? Que é a encarnação do mal em si. E assim, a relação dele com o Batman ali também é muito bem feita. Os amigos, Irmãos. que se respeitam, né? Eles têm as divergências, mas praticamente é uma irmandade que nos quadrinhos nos anos 80 eles tentaram afastar, mas eles recuperaram nos anos 2000, Exato. né? E assim, não só com o Batman, mas a Trindade em si, até sim. mesmo com a Mulher Maravilha. Né? Aquela relação é muito clara. Superman com a Lois e o Batman possivelmente, ou não, com a Diana. Que eu aposto. É uma das coisas que eu gostaria que acontecesse. Seria muito legal. Uma dinâmica legal. De se ver. Até o Snyder tentou explorar isso, mas não foi pra frente também. Até o último desenho da Liga, do desenho, o último episódio mesmo, vem os personagens da Liga saindo da sala de justiça e ficam só nos 3. Exato, a Trindade Né? ali. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Esse tom aventuresco vem de todas essas animações, elas conseguiram manter muito bem. E de modo particular, na Liga ficou perfeito. Eu achei que todos É o ápice da DC, né? É o ápice. Sim, a DC tem isso, né? Tudo quanto é animação que ela faz, fica muito legal. Fica. Nos filmes ela tem pecado. Mas assim, Smallville. Então, Smallville, a meu ver, a princípio é Arquivo X com nova roupagem. Né? Principalmente as primeiras temporadas, dada a origem da série e tal, a grande desculpa é a Kryptonita que cai na Terra, a chuva de meteoros. Né? Uma temporada inteira, né? Uma temporada inteira. E aí você tem o tempo todo tentativa de solução de casos, igual era aquele esquema clássico lá do Arquivo X. Você vai tentando solucionar casos em cima disso. O que eu acho legal em Smallville, embora tivesse toda aquela dinâmica de você não poder utilizar o símbolo, a roupa, tal, vários elementos do personagem aparecem. Então, você tem a história do Superboy, não do Superman. Né? Então, é a história que ocorre ali naquela construção do personagem, passando pela fase da transição da adolescência para a vida adulta, tal. E nesse sentido, eu penso que a série ela corre aquele risco, ou melhor, ela demonstrou isso que muitas séries adolescentes correm, né? Ela fica centrada só nesses temas e muitas coisas, mas vale a pena pelas outras temáticas que ela transita, né? Então ela faz menção a várias coisas. Mas eu particularmente tenho várias ressalvas. Por exemplo, eu não gosto de como foi representado o Darkseid. Acho que a forma que fizeram ali não era a hora de colocar o personagem, a Sociedade da Justiça. Aquaman. Né? Todos ainda tentaram fazer um spin-off com Aquaman, mas não foi pra frente. É muito aquela coisa adolescente ainda na série, né? Você não tem um personagem maduro. A hora que ele deveria assumir isso, que é a transição que ele vai lá pra Metrópolis, ele não pode ser o Superman, que por causa dos direitos autorais. Ainda estava em debate na justiça. Eu gosto muito dessa série quando é focada em Smallville, em Pequenópolis. Exato, né? em Pequenópolis, no SBT. Eu adoro ali, porque ali o Tom Welling, pra mim, ele consegue ser um Clark Kent no início bem convincente. Sim. Ele transmite uma certa ingenuidade, uma certa pureza, aquela coisa do menino ingênuo ainda. Então, que é o bem das pessoas, eu acho... Tanto que eu fiz votos quando a série estava em auge que o filme que fosse estrear em 2006 fosse com ele. Com ele, né? E não foi, né? Foi com o Brandon Routh, mas ele tinha essa cara de Clark Kent, de possível Superman ali. Né? O jeito que ele trabalhava era muito legal. Você tem na série, assim como ocorreu no rádio, criação de novos personagens, né? Que foram
incorporados posteriormente, o caso da Chloe, né, que a gente vê agora o caso da atriz, infelizmente está nesses escândalos, e presa, diga-se de passagem, foi presa recentemente, coisas de Hollywood, né, um mundo um tanto quanto parece distante da nossa realidade, mas nem tanto. Mas ali você vê vários elementos clássicos que eles tentaram aproveitar. Eu gosto particularmente das homenagens que são feitas na série aos filmes dos anos 70 e 80. Né? A ideia do cristal, de criar a fortaleza da solidão. Christopher Reeve participando. O Christopher Reeve como cientista que está ali já na cadeira de roda. A mãe dele é a Lana dos filmes. Exato. Né? Então você tem a Annette O'Toole, né? Atuando como mãe dele de uma forma muito interessante. Eu diria até o papel do Jonathan Kent também muito bem desenvolvido. Eu achei que ficou muito legal. Tirando isso, a única ressalva que eu faço à série é aquele sentido sempre adolescente, que a série mantém. Um tema muito legal, né, da banda Hime Zero. Nossa, aquele tema é show Somebody de Save bola, Me né? Legal pra caramba. É show de bola. Chegamos aí nos anos 2000, né? Chegamos aí no Henry Cavill. Como é que você vê ele como super-homem? Eu dá sua opinião primeiro, depois eu falo a minha. Primeiro, deixo claro que eu gosto muito do que o Snyder faz, mas eu entendo que os filmes possuem uma série de erros. Como eu disse anteriormente, o que eu vejo é que o Superman do filme não está pronto. Principalmente no filme Man of Steel, ele está em construção. Não desce fácil para minha visão ele deixar o pai morrer no furacão sem usar os poderes dele, né? Teoricamente para se esconder e tal. Agora, como Superman, eu olho para ele como primeiro Superman musculoso, né? Você tem isso bem típico da nossa geração, tal, aquela coisa do tronco forte, tudo, como se fosse algo natural para ele. Ele é, a meu ver, como ator, até um representante do que é o Superman, mas eu não consigo ainda encarar ele sem aquele sorriso do Christopher Reeve. Culpa do Snyder. Talvez. Culpa do roteiro. Tá vendo? Aí que está o nosso embate. Então, ali você tem o Superman que é quase um Superman existencialista, né? Ele olha para a existência, vai de A a B e qual o sentido dela. Ele tá triste, pensativo. Ele está o tempo inteiro tentando construir o sentido da sua própria existência, né? Ele não está pronto. Não é um Christopher Reeve do filme dos anos 70, que ele já sabe o que ele é, quais são aqueles limites que ele possui, e que no final do filme ele pode subir, passar pela terra e sorrir para a câmera. Eu penso assim, por um lado é a minha memória afetiva com o personagem, por outro, eu queria ter visto que esse Superman do Snyder já pronto. Coisa que eu penso que foi um outro erro da Warner em tentar se igualar à Marvel precipitadamente. Eu acho que eles tinham que ter deixado o Snyder concluir o que ele fez. Quem sabe a gente pudesse ver um Superman sorrindo lá no final de Liga da Justiça, não? Mas isso aí... Mas não é a visão do Snyder. Sim, né? e a história não fecha. Não fecha. E mostra até, que você falou dele ser o mais forte da Liga, né? Quando ele enfrenta aquela parte quando ele vê o Flash chegando, é fantástico. É uma coisa de louco, né? O jeito que ele encara o Flash, que ele brinca com ele, ali não só naquele momento em que ele tá dentro daquela estátua, ou posteriormente salvando todo mundo, que ele brinca de chamar ele de lerdinho e tal. Isso é algo que eu queria ter visto mais desenvolvido, né? O Flash da Liga me incomoda muito. Então, Juliano, eu vou agora perguntar para você o que esperar aí do Homem de Aço, do Kal-El aí, das próximas aventuras dele, seja nos quadrinhos, no cinema. O Reino do Amanhã, para mim, é a peça-chave, porque você tem ali aquela tentativa de retomada do ideal do que poderia ser o Superman, né? Você tem isso, inclusive, acho que responde um pouco aquela pergunta que você começou fazendo, da geração de hoje. Por que não se encara mais o Superman, né? A geração de hoje quer que tipo de super-herói?
Foi aqueles que fez o Superman abandonar tudo no reino da manhã, né? E de repente ele é obrigado a voltar para ser aquele ideal de novo. Eu queria ver um Superman assim, de novo. Sabe, aquele cara que representa um ideal que é capaz de guiar os outros. Aquele tom messiânico, de novo, que tá no filme dos anos 70. Um Superman que tem mais tranquilidade em sorrir, mesmo com as dificuldades existenciais, sabendo que ele pode resolver certas coisas, que tem limites para outras. Isso é o que eu esperaria de ver no futuro. Não sei se a Warner faria, né? Por questões comerciais, a gente ainda vê a DC seguindo muito essa onda. Ela parece que não consegue se encaixar, né? Ora ela tenta uma coisa própria, ela vê que não dá certo, tenta copiar a Marvel, vê que não dá certo também. A meu ver, o que fizeram na Liga colocou um ponto final em algo que poderia ter sido desenvolvido de uma outra forma, né? Então, o que esperar do futuro? Não sei se um reboot vai resolver as coisas, mas talvez um filme em que o tom seja desse Superman mais idealista, de um Batman mais detetivesco, nesse sentido. Eu torço para que a Warner e a DC Comics peguem os roteiristas das séries animadas, da Bruce Timm, e leve para fazer o roteiro dos filmes, que os caras conseguem ver como ninguém como funcionam os personagens. Eu torço para que isso aconteça, apesar de ser meio impossível. Para eles levarem a Liga da Justiça dos desenhos, o Batman das séries, para o cinema. E uma coisa, Juliano, uma vez eu vi uma entrevista acho que do Frank Miller e do John Byrne, eles estavam conversando, em que eles dizem o seguinte, que as melhores histórias do Super-Homem são aquelas que não focam nos poderes. Sim. Porque os meninos dizem que o Super-Homem ele é apelão, né? Por causa dos poderes. Eu acho que as grandes histórias que esses escritores estavam comentando é quando eles eles quebram o coração do Super-Homem. Como o primeiro filme fez. Sim. Porque aí você vê o personagem humano e usar de todos os seus poderes para arrumar, realmente consertar o mundo. Eu sou fã incondicional do Super-Homem, está entre os meus personagens favoritos. Eu tenho personagens da Marvel e da DC, não é nenhuma ordem. Eles estão todos juntos. Mesmo nicho. Daí o nome Super Tribo. Nós somos todos da mesma tribo, como a gente encerra o programa. Infelizmente são 80 anos e a gente não vê esse auge que a gente esperaria desse super-herói, né? Potencial fantástico, mas que não foi desenvolvido até agora. Nos dias recentes, diria eu. Então, um brinde aqui ao Kal-El, aos 80 anos do nosso Superman. Para o alto e avante, né? Juliano, muito obrigado Eu que agradeço pela presença, de estar aqui e de poder discutir um assunto que eu gosto bastante. É o primeiro Conselho Tribal, você vai participar de todos, né? Não se esqueça, somos todos da mesma tribo. E sobe a trilha do John Williams. Em homenagem ao brinde Super. aí, Kal-El. Para o alto E avante! Tchau.